Acho que primeiro eu queria agradecer o convite, professor Francisco, professor Pedro, né? É sempre muito gratificante a gente poder compartilhar um pouco da experiência do que a gente está vivendo como organização aqui. Eu digo vivendo porque é uma jornada e nós não passamos por toda ela. Então, aqui está a minha apresentação. Eu sou Silvia Benini, sou conselheira aqui do Brasil 6.0. Atualmente sou gerente departamental aqui do Departamento de Recursos Humanos do Bradesco, na cadeira de Governança e Estratégia. Já passei dos meus 20 anos de organização Bradesco aqui, então já estou nessa jornada com essa organização há bastante tempo. Acho que o Bradesco é bastante conhecido por todos aqui, né? Uma organização aí que o ano que vem faz 90 anos, faz 80 anos, perdão. E a gente sempre teve como uma das grandes premissas aqui o cliente no centro das nossas ações, né? O nosso maior valor sempre foi o cliente, isso está dentro dos nossos valores explicitados na cultura. E mais do que nunca, eu acho que agora, com toda a discussão da relevância das empresas olharem para o cliente-centrismo, a gente vem aqui ter a nossa estratégia pautada nesse cliente no centro das nossas ações, né? Olhando para a necessidade da nossa transformação cultural e da nossa transformação digital, que ela é contínua, né? Eu acho que a gente não vai ter um momento de passar pela transformação, eu acho que ela é parte agora da nossa jornada como empresa e como as demais empresas, não só do segmento financeiro, mas de qualquer segmento. E principalmente olhando isso por meio de um desenvolvimento sustentável. Acho que essa é uma das premissas que, de maneira mais expressiva, a gente vem trabalhando dentro da organização. Então, acho que, como grandes números aqui, né? Somos um banco nacional, um banco brasileiro, então atendemos esse continente que é esse Brasil, com a capilaridade que temos. Então, hoje, a visão que a gente quer trazer é uma visão sempre de omnichannel, né? De a gente conseguir ter os nossos clientes aonde eles quiserem ser atendidos. Então, a gente conta com uma presença física muito relevante ainda, com mais de 2.900 agências e mais de 40 mil postos, unidades de Bradesco Expresso espalhados pelo Brasil. Temos mais de 83 mil pontos de atendimento, quando a gente pensa em toda a estrutura de autoatendimento que o banco oferta aos clientes. Temos mais de 36 mil correntistas, atendidos por mais de 87 mil funcionários, também espalhados aqui no território nacional, compondo uma carteira de 74 milhões de clientes, né, dentre os vários produtos que a gente pode considerar aqui. E uma presença digital, né, que garante essa interação do físico e do digital muito expressiva, com mais de 98% das nossas transações hoje já realizadas pelos canais digitais. Então, acho que mais do que nunca aqui a gente percebe o quão essa discussão e o quanto essa consolidação da transformação digital, quando a gente olha para as necessidades dos nossos clientes, ela já está bastante sedimentada, né? Ela já está bastante explicitada. E aí, falando um pouco do case, né, do convite que a gente teve para compartilhar com vocês, a gente vem fazendo uma jornada hoje muito densa, ela começou lá em 2018, eu já conto um pouco mais sobre esse momento para vocês. Do Bradesco Lean Digital, né, qual é o programa de transformação Lean Digital do banco. Hoje a gente vive ainda este projeto, a gente vive este programa de maneira intensa, mas a gente já tem projetos e entregas com mais rapidez e agilidade e com mais entregas de valor. Acho que o professor Pedro trouxe um ponto importante aqui, que foi a decisão que o banco tomou de que ele queria conseguir não entregar simplesmente mais rápido, mas que ele conseguiria ser mais assertivo na necessidade desse nosso cliente, conseguir trazer mais inovação na velocidade que o cliente precisa e não na rapidez que a gente somente espera que uma jornada de desenvolvimento aconteça. Então, a gente hoje viveu aí uma jornada que começou em 2018, que a gente conseguiu reduzir menos, assim, 40% o tempo de entrega de novas funcionalidades nos aplicativos, do Internet Banking, nas funcionalidades de consumo dos produtos e serviços do banco. Tudo isso passando por uma camada de formação das pessoas e de desenvolvimento e de evolução da nossa cultura de gestão e de modelo de trabalho, né? Foram mais de 94 mil horas investidas nessa discussão da transformação do indivíduo, da gestão e do modelo de trabalho. E hoje
a gente conta com 78% do trabalho de desenvolvimento de novas funcionalidades, de novos produtos e de novos serviços já organizados em vilas e com metodologias ágeis. Então, estamos hoje com 24 vilas, e aí, ajustando terminologia, alguns chamam de tribo, né? A depender do método, tem uma nomenclatura de trem, enfim, aqui a gente chama de vilas. Essas vilas e salas ágeis, que são os empreendimentos ágeis, já estão operando, a gente tem outras 10 em estruturação no momento, são mais de 462 squads dedicados a esse trabalho de desenvolvimento. Em média, 90 dias de implementação de uma nova funcionalidade, de uma nova entrega de valor para esse nosso cliente. A gente tem mais de 4.000 participantes hoje, mais de 4.000 pessoas envolvidas full-time, diretamente nessa jornada e nesse trabalho em vilas, né? Só em 2021, a gente teve 742 épicos entregues, que são ali, né, a composição da entrega final de valor. E aqui a gente está falando de um público composto por tanto funcionários quanto terceiros, muitos parceiros de jornada aqui dentro dessas 4.000 participações. E como é que a gente chegou até aqui? Né? Acho que o professor Pedro trouxe um pouco aí do que se espera quando a gente fala do método ágil, do Lean, mas o banco entendeu que a gente precisava começar a mudar a forma com que a gente trabalhava, para pensar em desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços e a entrega da tecnologia como produto final ali de transformação digital para o nosso cliente. Então, em 2018, a gente encontrou alguns parceiros de mercado e fez uma experimentação com 2 vilas que ainda estavam muito distantes do que a gente acreditava que precisava ser essa jornada. A Vila Mobile, que era uma vila dedicada a olhar as jornadas que a gente tinha dentro do nosso mobile, dentro do aplicativo integrado do banco, e uma Vila Alta Renda para a gente fazer uma experiência pensando numa segmentação de cliente. Né? Tudo isso olhando ali como é que a gente aplicava o Lean, ou seja, conseguisse maximizar o valor e a perspectiva de entrega desse valor para o cliente, com um consumo menor de recursos possíveis e utilizando o máximo de conhecimento através da mecânica da melhoria contínua. Como é que a gente fazia isso? Aplicando o método ágil, ou seja, fazendo uma construção em ciclos curtos, de maneira incremental e constante, aplicando melhoria nas jornadas desse cliente, valorizando o aprendizado com o erro, a experimentação, trazendo um discurso e uma prática mais inovadora, e aí, por consequência, reduzindo o tempo para atingir a percepção de valor do nosso cliente, né? Enxugando esse tempo. E fazendo o design e a experiência, buscando entender profundamente a necessidade desse usuário, né? Olhando para o cliente-centrismo não como uma premissa só ou como um valor da organização, mas como uma aplicação prática desse conceito. E aí essa experimentação foi gerando sucesso, né? A gente teve ali entregas muito significativas nessas 2 vilas, tanto no mobile quanto no alta renda. E em 2019 a gente percebeu que a gente precisava caminhar para uma estruturação de governança do programa, para a gente conseguir trabalhar uma perspectiva escalável dessa transformação, né? Numa organização desse tamanho, os números que eu compartilhei com vocês. E aí a gente teve a estruturação do Lean Office e a concepção do People Office, que eu já falo um pouco mais para vocês, que foi o desenho desta governança para que a gente começasse a desenhar os melhores modelos, definir as práticas que a gente usaria de maneira padronizada, qual era o desenho dos parceiros que a gente precisava ter e como é que a gente acelerava a aderência dessas iniciativas ao modelo de trabalho. E aí, em 2020, a gente começou esse exercício de multiplicação, que foi onde a gente teve um crescimento mais expressivo do volume de vilas e o volume de produtos do banco sendo desenvolvidos e serviços sendo melhorados a partir dessa forma de trabalhar. E aí, em 2021, a gente teve um processo corporativo padronizado, desenho de um modelo operacional com uma prática conectada aos valores do banco, então uma adaptação das melhores práticas de mercado, aquilo que fazia sentido para a nossa organização, ajustes estruturais, inclusive dessas vilas e dessas salas ágeis, e uma premissa estratégica do quanto a estratégia da nossa organização precisava passar por este desenho e ser o grande vetor de entrega da estratégia, o nosso modelo de jornada de transformação digital aqui, o Bradesco Lean Digita.
eu estiver falando muito rápido, vocês levantem a mão aqui, me cortem, por favor. Como é que a gente fez isso na perspectiva das pessoas, né? Que eu acho que é o nosso grande vetor aqui. Como é que a gente passou de 2018 até agora, em 22, onde estamos, na perspectiva do mindset das pessoas da organização? Então, quando em 2018 foi concebida a primeira experimentação, em 19 a gente entendeu que a gente precisava de mais como organização, a gente precisava embarcar o RH dentro dessa construção, porque quando a gente falava de transformação digital, a gente estava falando de colocar o ser humano no centro, seja o cliente, seja o funcionário da organização, como vetor dessa mudança, né? Como um profissional mais autônomo, mais autogerido, que tivesse condições de trabalhar de maneira colaborativa. A gente está falando de uma gestão muito mais próxima do funcionário, né, o que a gente chama da Gemba, aqui a tomada de decisão próxima do dia a dia dos times, como é que a gente olhava para a liderança se comportava de maneira diferente, e como os produtos e serviços que recursos humanos oferta para a própria organização precisavam se adaptar a esse novo modelo de trabalho. Né? Será que os mecanismos de avaliação que a gente faz, tanto do potencial quanto do desempenho, seriam os mesmos? Será que a forma de capacitar as pessoas seriam as mesmas, né? Quais são as abordagens, quais são os habilitadores que a gente precisava entregar para a organização? E aí nasceu em 2019 o People Office, que um par ali do Lean Office é um escritório dentro de RH focado a olhar para como a gente transforma os produtos e serviços também de recursos humanos para agregar valor a essa transformação e ajudar essa jornada a se acelerar. Junto ao People Office, a gente buscou também alguns conceitos de mercado, tivemos uma parceira que nos trouxe um mecanismo de aprendizado, que é o Churrari, a gente chama aqui de polinização. E aí a gente queria decidir como é que a gente ia fazer essa jornada de aprendizado acontecer, e acho que muito convergindo com o PDI, que o professor Pedro trouxe aqui, a gente entendeu que a gente precisava conseguir trazer para a prática o conceito do 70-20-10. Né? Essa curva de aprendizado acelerada, ela não aconteceria se a gente ficasse no investimento apenas formal, né? Que ela não conseguiria ter sucesso se a gente ficasse apenas trazendo as pessoas para a formalidade do aprendizado. A gente precisava garantir um espaço, um ambiente para esta troca e aprendizado contínuo acontecer. E foi por meio da aplicação desse conceito que a gente conseguiu chegar a mais de 2.000 funcionários formados dentro dessa jornada, usando alguns desses mecanismos. Então, hoje a gente já entrega para a organização algumas trilhas de formação formais, né, de educação formal aqui, com a formação principalmente da liderança das vilas. Aqui eu estou falando de um desenvolvimento que está além da capacitação técnica, né? É um desenvolvimento sobre o comportamento desse líder, quais as premissas que esse líder precisa ter, quais são as habilidades que ele precisa ter para essa nova jornada. Então, a gente tem informações aqui para os BOs e TOs, que são os grandes owners dessas iniciativas, os VSMs, VSOs, que são os líderes de cada uma das vilas, de cada uma das VSs que a gente tem, né, as Value Streams, e os POs e os Scrum Masters, né, os Tech Leads, como é que a gente capacita esses times para que eles sejam grandes inspiradores para os seus times, para as equipes multidisciplinares. A gente percebeu, e acho que essa foi uma lição bastante interessante, que tinha uma grande dor de entrada dentro das vilas, né? Os times vinham, eram convidados a fazer parte de uma vila, de uma sala ágil, por suas habilidades, seus conhecimentos em produto, por seus conhecimentos em desenvolvimento, por seus conhecimentos em arquitetura, de tecnologia, enfim. E eles chegavam e se sentiam bastante perdidos, então houve um investimento de energia muito grande em a gente transformar essa chegada deles numa jornada de um onboarding. A gente tem um curso de onboarding presencial, né, síncrono, mas a gente tem também conteúdos assíncronos aqui com onboard digital. A gente contou com consultorias especialistas do mercado para fazerem isso para nós, então a gente foi atrás de trazer parceiros que tivessem histórico, que tivessem conteúdo para a formação desses times. Mas não era suficiente, né? Aqui a gente ainda estaria falando do 10, né? Só do primeiro momento, o primeiro start dessa formação.
E aí a gente foi para uma jornada de troca e de autodesenvolvimento. Então, foram lançados os cursos FAST, então a gente tem a oficina Lean, o curso de gestão de projetos, que ele é bastante interativo, os treinamentos que são feitos por especialistas das próprias vilas, então um canal de vídeos que a gente dá voz às pessoas que são especialistas para que a gente consiga fazer a gestão de conhecimento dentro das próprias iniciativas e caminhando para os chapters, que são 4 grupos que a gente tem hoje de troca de melhores práticas que acontecem de maneira colaborativa e autogerida. O RH não precisa mais atuar dentro delas. Esses chapters, eles de maneira orgânica estão se retroalimentando em conhecimento. E ainda ficava faltando um pedacinho, que era o pedaço prático, né? Como é que eu fazia esse indivíduo que passou por esse onboarding, teve essa capacitação, estava trocando com os seus colegas, ter uma aceleração ali de aprendizado prático. E a gente aportou um mecanismo de mentoria Lean, de coach Lean, que era um trabalho 1 a 1, de início com uma empresa parceira, que sentava lado a lado com esse indivíduo e fazia um processo, uma jornada com ele de capacitação no papel, na prática, ou seja, nos ritos, no desenvolvimento ali da mão na massa. Então, eles faziam juntos este caminho, e ao longo do tempo, esse indivíduo ia se autoavaliando dentro do papel que ele estava exercendo. Então, a gente percebeu uma aceleração significativa, principalmente dos papéis de PO, dos papéis de estrategistas digitais, que são papéis que exigem ali, né, a capacidade de construção das histórias, dos épicos, uma aceleração muito significativa de aprendizado. E a gente precisava fazer a manutenção disso, né? Manutenção desse conhecimento sempre ativo. Então, a gente instalou um evento anual, que é chamado de Lean Day, um evento aberto para a organização toda, onde a gente traz as vilas para falar sobre as suas melhores práticas. E aqui tem um ponto bastante interessante, que é o desafio que a gente tem de impulsionar a transformação na cultura da organização. Né? A gente está falando, óbvio, aqui de uma capacitação para conseguir fazer a entrega de valor acontecer de uma maneira, que é a capacitação dos times que estão envolvidos ali dentro do dia a dia, mas eu preciso habilitar a organização para isso. Né? Quando a gente olha os nossos números ali de 78% hoje dos nossos desenvolvimentos, da entrega dos nossos produtos e serviços acontecendo pelas vilas, como é que eu habilito o restante do banco para ter as condições necessárias de entender esse movimento, de usufruir desse movimento. Então, aqui a gente tem o Lean Day como um evento que dissemina as melhores práticas, o que está atuando, o que a gente está fazendo dentro das vilas. A gente tem um portal do Lean Digital hoje aberto na intranet corporativa, as pessoas podem consumir conteúdos, e a gente fez em 2021 uma sensibilização bastante intensa, de maneira corporativa, de um posicionamento de marca da transformação, efetivamente, para que a gente conseguisse fazer isso ecoar ali em quem está entregando esses produtos para o cliente na agência, para as pessoas entenderem qual é o caminho que ele percorreu. E aí, num recorte específico aqui da missão de RH dentro dessa jornada, a gente também precisou rever os nossos produtos aqui, além de todo esse portfólio de capacitação, olhando para uma nova avaliação de potencial e desempenho. Então, este ano agora de 2022, a gente está pilotando uma nova avaliação de potencial e de desempenho mais colaborativa, mais conectada com a velocidade de entrega que é pedido para esse funcionário ali dentro da vila. E a gente fizemos uma preparação no último ano e meio, muito intensa, dos nossos business partners também, que estão espalhados aí pela organização, como a voz de recursos humanos junto à estratégia de cada negócio, para que eles tivessem as condições de apoiar as melhores tomadas de decisão quando a gente estivesse falando de transformação digital, para que eles conseguissem trazer esta narrativa para cada um dos negócios. Então, acho que aqui a gente conseguiu de largada, e acho que ainda é de largada, porque essa jornada ela é contínua, né? Acho que a gente está bem longe de acabar ainda o tamanho do desafio que a gente tem, mas como primeira experiência para a gente alavancar ali entre 2020 e 2021, foram os aceleradores que a gente encontrou para a gente chegar nesse patamar que a gente está hoje. Né? Então, foi um acelerador muito significativo.
E como é que a gente percebe o valor de tudo isso, né? Acho que a gente tem um valor financeiro. A mudança que a gente está fazendo, ela está indo muito além do financeiro, muito além da entrega que a gente está fazendo para o nosso cliente, mas a gente também está transformando a nossa cultura, a gente está evoluindo com a nossa cultura, de maneira a manter os nossos valores consolidados, mas de colocá-los dentro do patamar do que a sociedade está evoluindo, do que o mercado vem evoluindo. Então, quando a gente fala, né, dos ganhos quantitativos, a gente teve uma diminuição do lead time das entregas de 8 meses, tinha em média, para 90 dias, um aumento de 53% nas entregas que a gente consegue mensurar aqui do que a gente fazia no ciclo anual, e aproximadamente 78% de todo o desenvolvimento já focado em vilas e metodologias ágeis. E aí o qualitativo aqui, uma percepção muito rica de colaboração entre negócio e tecnologia, esses mundos se misturaram de maneira que a gente não tem mais o silo, não tem mais a departamentalização quando a gente fala de vilas aqui e de empreendimentos ágeis. Uma aceleração com qualidade muito significativa das entregas, um valor percebido pelo cliente, né, um valor percebido nos nossos NPS aqui de qualidade de produtos e serviços, e um alto engajamento dos times das vilas, né? Um INPS que a gente aplica aqui, que acompanha o como os times percebem valor nesse modelo de trabalho, né? Temos oportunidade ainda de melhoria, sem dúvida alguma, mas um valor percebido e uma crença de que a gente não tem mais como voltar atrás, de que a gente passou por um estágio que agora é seguir em frente, né? De voltar para trás, não voltaremos. Como lições aprendidas, assim, acho que foram inúmeras, algumas eu fui comentando com vocês ao longo ali da apresentação, mas coisas que a gente foi de 2018 agora ajustando rota, né? Um dos primeiros grandes pontos foi olhar para a liderança da organização e ver o quanto ela estava preparada e o quanto ela estava patrocinando este movimento. A gente quis de largada começar com um movimento ali olhando para os times e para uma liderança de nível médio, mas a gente percebeu que a gente precisava escalar essa formação de liderança, a gente precisava trazer às mesas os heads para tomada de decisão, quem estava tomando, quem estava aceitando a priorização ali feita pelos times, para a gente conseguir sensibilizá-los. Este permanece sendo um desafio, a gente ajustou esta rota, mas este ainda continua sendo um desafio nosso, né? Cada vez mais deixar essa liderança pronta para manter acesa essa chama da transformação e essa forma de trabalhar. Ter as pessoas na largada como principal vetor de transformação, a gente foi para o processo. Quando a gente, em 2018 e 2019, começou a fazer a rampagem ali dos squads, dos empreendimentos ágeis, de largada, a gente foi olhar o processo, a gente foi olhar a ferramenta, a gente foi olhar o KPI, a gente foi olhar o OKR, a gente não foi olhar para as pessoas e acho que aprendemos a tempo, mas tivemos que parar e falar, isso não vai funcionar se a gente não trouxer as pessoas para o centro, olhar para a formação deles, capacitá-los no papel o qual eles precisam exercer, dar habilitadores para isso e dar clareza dos papéis e responsabilidades, que é o terceiro ponto aqui. A gente criou um modelo operacional, trouxe um parceiro de mercado para nos apoiar e não contou para ninguém qual era o papel que essas pessoas estavam exercendo, o que era esperado desse papel, quais eram os habilitadores técnicos e comportamentais que esse papel exigia. Então, a gente precisou também parar ali e desenhar estes papéis e essas responsabilidades e clarificar e publicitar isso para as pessoas, para que elas soubessem o que estava sendo esperado delas, que se os gestores também soubessem por que eles estavam escolhendo aquelas pessoas. Ter o RH como impulsionador da transformação e não só como um parceiro da transformação. De largada, a gente foi acionado para estar próximo, para entender o que estava acontecendo e, num determinado momento, a gente precisou sentar e construir o People Office, porque o RH ele era um vetor de impulsionar a transformação, ele não era só um parceiro, ele não era só um integrante da transformação, ele precisava ser um agente de impulsionar este movimento dentro da organização, como fala, como prática, como
produtos e serviços, mas também como um grande curador dessa cultura organizacional, né? E a falta de prontidão que a gente tinha da própria organização para iniciar essa transformação digital por meio do Lean Agile, né? A gente tinha uma escassez de profissionais preparados, ainda vivemos um pouco disso hoje. A gente não se preparou, a gente não aplicou aí a futurologia para poder formar e trazer pessoas do mercado já com algumas habilidades instaladas, né? Os nossos processos ainda também estavam bastante despreparados. Então, quando eu falo de processo, estou falando de todo o arcabouço, o backbone, né? O que fica ao entorno dessa jornada de transformação, né? Das áreas administrativas da organização, do back-office da organização. A gente tinha um despreparo ainda dos nossos processos aqui, e aí a jornada ficou ainda mais densa. Então, a gente, em algum momento também, como Lean Office, precisamos parar e olhar para esses processos que ficavam ali, né? O processo de compras, o processo de liberação orçamentária, os próprios processos de recursos humanos, como é que nós tínhamos prontidão para apoiar essa velocidade. E a dificuldade de aplicação do método, né? E vivenciar mesmo a priorização que é feita e que precisa ser respeitada quando a gente fala das vilas e das salas ágeis, né? A gente ainda vive isso, mas em 2019, 2020, a gente brincava que o cascágio aqui, né, o híbrido, a mistura do cascata com o ágil, era a maior parte das experiências que a gente tinha, porque os times faziam uma parte da jornada de desenvolvimento, de priorização, dos ritos ali da Inception, né, da Planning, e a hora que a gente ia para camadas executivas, a gente tinha uma despriorização deste desenho e precisava administrar isso num cascágio, como a gente brincava aqui. Então, essa foi uma lição aprendida também de como a gente criava indicadores que ajudassem para que essas iniciativas tivessem as condições de aplicar efetivamente o método, né? E quando a gente pensa na perspectiva das pessoas que foram formadas e capacitadas, a não aplicação do método gera uma desaceleração de transferência desse aprendizado e, por consequência, um desengajamento. Então, parece que isso não tem relação, mas tem uma relação muito direta com a transformação deste profissional que a gente estava falando aqui. Era como dar as condições necessárias para que ele conseguisse aplicar o método dentro do dia a dia. E aí, falando assim, parece que a gente está chegando no estado da arte, né? Eu acho que a gente está bem longe do estado da arte ainda. A gente tem muitos desafios ainda por vir, o banco está se reavaliando o tempo todo, né? Está sempre buscando novas oportunidades. As vilas estão em processo hoje de transformação. Vocês perceberam ali em alguns comentários do mobile, alta renda, as vilas ainda não estavam refletindo a jornada de valor para o cliente, né? A cadeia de valor que o cliente vai vivenciar. Então, a gente está hoje com grandes desafios de reorganização dessas vilas, olhar para novas tecnologias para manter esta veia inovadora da transformação Lean Digital, esses desenvolvimentos focados na inovação e no que é uma boa prática disso. Cenários econômicos muito voláteis, então como a gente olha para esse lead time e entrega as respostas rápidas e se adapta ao longo das sprints, né, ao longo dos quarters de entrega que a gente tem hoje para essa adaptação ter sucesso. Como é que a gente também percebe uma expansão de usabilidade dos nossos parceiros, pensando nos conceitos de economia mais compartilhada? Então, isso vem sendo estudado de maneira expressiva pelo banco. A migração das soluções para cloud. A gente ainda tem bastante coisa aqui que não estava em desenvolvimento ainda em cloud, então, esse processo de migração e a própria regulação, né? O surgimento de regulamentações mais flexíveis. A gente brinca aqui em RH que a gente vive num mundo digital com uma legislação analógica. E isso é muito difícil de administrar. E aí, falando do recorte aqui do meu mundo de recursos humanos, é ainda mais complexo, né, administrar
toda uma legislação ainda analógica para uma transformação de modelo de trabalho, de modelo de contratação de profissional, de modelo de capacitação de times, né? Essa flexibilização que a transformação exige das empresas e que os profissionais também buscam hoje. E aí, quando a gente fala dos desafios de RH, né, a consolidação desses novos formatos de avaliação, um desenho de um modelo de seleção para esses profissionais de vilas e salas ágeis, que a gente tenha uma assertividade de perfil, que a gente consiga olhar para o profissional e pela escassez do profissional que a gente tem hoje, e a médio e longo prazo pensa nessa preparação. Então, quando a gente está falando aqui de seleção, não estou falando do processo seletivo só, mas como é que eu olho para a minha necessidade do futuro e entendo como eu preparo os profissionais que eu vou precisar para o amanhã, né? Seja eles pensando na atratividade de mercado, seja dentro de casa, como um banco de carreira que somos, né? Como cultura. O desenho de carreira desses profissionais de vilas e salas ágeis, né? A gente tem uma organização híbrida, os mundos acontecem em paralelo. Então, eu tenho os departamentos aqui, esses profissionais oriundos desses departamentos atuando em vilas, como é que eu faço a convergência dessa carreira para esse indivíduo continuar evoluindo dentro da organização, evoluindo no seu desafio de carreira profissional. A ampliação da formação na nossa liderança Lean, e isso como uma disseminação de cultura, como que a gente dá cada vez mais formato a esse líder Lean dentro da organização nos diversos níveis aqui do nosso pipeline. Que líder é esse que a gente quer, né? Que proximidade é essa da Gemba que a gente quer que esse líder tenha? E como isso vai impactar na nossa cultura e como a gente dissemina esta cultura colaborativa, essa cultura de aprendizado com o erro. Então, esse ainda permanece sendo um desafio. E aí a gente tem todas as pesquisas de engajamento que a gente faz com os times, uma revisão contínua para que a gente permaneça tendo ali uma temperatura de como a gente tem esse time atuando dentro das vilas e das iniciativas. Acho que esse é um recorte 2022 dos desafios. Se eu falar para vocês do que a gente deve ter de desafios em 2023, acho que eles serão exponencialmente mais complexos, né, dado as realidades de mercado que a gente encontra hoje, mas foi um caminho e está sendo uma caminhada bastante feliz, né, de muito aprendizado, de muita dedicação de energia, mas de muito foco também em olhar para as melhores práticas que a gente teve, como é que a gente aprende com isso, como é que a gente muda rápido e como é que a gente deixa sempre o indivíduo no centro dessa nossa discussão, né? O cliente ali sendo o centro da discussão dos produtos e serviços, da entrega de valor que a gente quer fazer por meio das vilas, e o funcionário aqui como o centro da nossa discussão de transformação digital como organização.